penteada. Óleo de cozinha, né? Ai, Deus. Que bom, irmãos, que bom. A pedido do nosso querido apóstolo Newton, o que nós vamos fazer agora, Newton? Não. Já passou, já. Eu quero falar nisso, quero agradecer os irmãos que lembraram, como dizia minha avó, do meu dia natalício. Obrigado, viu? Deus abençoe, foi muito especial. Pastor John Lee está entre nós, que alegria! Ali o pastor John Lee é o nosso professor aqui no CETEL, que benção você está aqui. Seja bem-vindo, irmãos. Isso aqui é uma família, viu? Isso é uma família. Faltaram alguns hoje, viu? Nós temos, acho que uns 5 ou 6 que estão faltando. Mas eu acho que semana que vem todos estarão aí. Temos o Bruno ali, olha, que benção, que está com a gente aqui hoje. Quem mais? Eu acho que eu achei. Ok. Sejam todos bem-vindos. Aí o pastor Anderson voltou com a família dele. Vê se você traz aquela benção do Juscelino aí. Né? Bom, nós vamos fazer a SESI que o Nito sempre pediu, né? Vamos fazer uma SESI no Salmo 1. Vamos fazer uma SESI no Salmo 1. Salmo tão conhecido, né? Tão conhecido. Todo mundo aqui conhece o Salmo 1. Eu estou até sem jeito de falar do Salmo 1 aqui com vocês. Mas, então, diz assim o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Muito bem. Vocês sabem que o livro dos Salmos ele é dividido em 5 livros. E quem compilou o livro dos Salmos foram os grandes rabinos. E eles colocaram o livro dos Salmos em 5 livros. O primeiro livro é do capítulo 1 ao 41. Aqui eu não vou falar de cada um, mas só para você saber que o livro dos Salmos ele é um conjunto de 5 livros. Cada livro tem um determinado número de capítulos, então do capítulo 1 ao 41 é o primeiro livro. Mas a coisa interessante é que, talvez você não saiba disso, mas o Salmo, eles não foram colocados ali aleatoriamente. Não foi colocado assim de uma maneira, vamos colocar. Não. Olha que trabalho impressionante. Eles colocaram os Salmos, Anderson, em escalada. Como que, quando você começa a ler o primeiro até o último, ele vai crescendo. Ele não é feito de forma aleatória. Salmo 32, só para você ter uma ideia, 3 salmos juntos, eles fazem parte. Por exemplo, Salmo 22, Salmo 23 e Salmo 24. A princípio, você olha e pensa assim, eles não têm nenhuma conexão. Mas ele tem toda a conexão. Por exemplo, o Salmo 22 fala do Messias, o Salmo 23 fala do pastor, e o Salmo 24 fala que o Senhor é rei de toda a terra. Os teólogos vão chamar essa trilogia de salmos a cruz, o cajado e a coroa. A cruz, que é o Salmo 22, é o Salmo messiânico. O cajado, porque o 23 é o pastor. E o 24 é a coroa, que o Senhor reina em toda a terra. Para você ter noção de como que os salmos foram colocados assim, de maneira que a mente de quem vai lê-lo ele vai numa crescente. Aí ele começa com o Salmo de número 1, que dá o tom da vida. Veja, o Salmo 1 é o único salmo que não está escrito na primeira pessoa. Você pega todos os outros salmos, Senhor, estou sofrendo
perseguição, Senhor, eu estou atribulado, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, vem em meu auxílio, não é isso? Salmo 1 não fala da primeira pessoa. Ele é um salmo abrangente. Ele fala o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Ou seja, ele não fala eu. Ele dá um tom maior. Onde que eu quero chegar com isso? Que o Salmo 1, ele na verdade é um salmo que trabalha em dois ambientes. E eu rapidamente gostaria de fazer essa observação com os irmãos. Olha, fala dele, olha ele aí, ó. Quando você observa o Salmo 1, você parece, a princípio... Ô, Luiz, pode pegar uma cadeira ali na outra sala. A princípio, quando você olha o Salmo 1, você pensa que ele está fazendo uma separação entre justos e ímpios. A primeira coisa é essa. Os justos e os ímpios. Os justos e os ímpios. E não é. Ele não está querendo propor uma separação entre o certo e o errado, entre pessoas boas e pessoas más. Não. Ele está falando de dois ambientes. Porque nós fatalmente vamos habitar em um dos dois. Ele não está falando de um determinado ímpio e de um determinado justo, mas ele está falando de ambientes do qual a gente vai ter que andar nessa vida. E aí ele vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele começa dizendo bem-aventurado, que significa no original feliz. Feliz. Feliz é a pessoa que escolhe o melhor ambiente. E aqui, quando a gente olha assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, não é para criar uma casta de superior e inferior, de santo e de profano. Não. A ideia é essa. Em qual ambiente você quer andar? Ele aqui está propondo uma escolha. Ele aqui está propondo uma ideia. Olha, onde você quer andar? Tem dois caminhos. Tem dois ambientes que você tem que trafegar. O ambiente do homem que é feliz. E aí ele vai dizer que antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então ele dizendo, quem escolhe andar no ambiente do que é de Deus, então ele é feliz. Agora eu pergunto para vocês, ninguém sabe quem escreveu o Salmo 1. Mas a grande questão é que quando o Salmo 1 foi escrito, quantos livros já tinham sido escritos? 5. Pentateuco. Porque o Antigo Testamento ele só foi fechado cerca de 600 anos depois desse aqui. Mas aí quando ele diz aqui que antes o seu prazer está na lei do Senhor, ele está falando de quê? 5 livros. Aí se você tirar alguma ideia, você vai falar bem assim, o que dirá então se eu criar um ambiente de mais 61 livros? Se só 5 livros é o suficiente para me botar na vida e me fazer andar num ambiente feliz, imagina mais 61. O cara não tinha nem ideia disso. Então ele diz que quem de fato escolhe andar no ambiente de Deus, ele é feliz. Aqui está uma coisa impressionante, que é a mesma fala do Cristo, no Salmo 5, ou no Mateus 5. Quando ele diz, bem-aventurado, o famoso Sermão das Bem-aventuranças, que no grego é Macários. Ali o pastor John, que eu tenho que ter cuidado quando falar do grego, porque ele é professor de grego aqui no seminário. Quando o texto vai falar Macários, lá no Mateus capítulo 5, é uma palavra feliz ou felicidade. Mas aqui, Macários, é uma palavra que se aplica só aos deuses. Só os deuses podem ter e ser Macários. O homem sofre, mas os deuses são Macários. Então, Jesus vai inverter a situação e vai dizer, não, um homem pode ser Macários. O salmista também vai dizer, o homem pode ser Macários, desde que ele ande no ambiente de Deus. E aí eu quero fazer uma pergunta, para todos nós, pastores e liderança aqui.
para qual ambiente nós estamos levando a nossa igreja? Que ambiente que você e eu estamos conduzindo o povo de Deus que está debaixo da nossa responsabilidade espiritual? A Leia, que faz parte da liderança da igreja lá em Umuarama, para onde, Leia? Que ambiente você está levando o seu povo? Mas você fala assim, Larissa, não, mas não tem nenhum pastor que faz ele levar o povo para andar no conselho dos ímpios. Claro que faz. Quem é o ímpio na época do Salmo? Já parou para pensar nisso? Que tipo de gente era o ímpio? Era o cara que não conhecia Deus mesmo, um idólatra, não é? Um carnal, porque no paganismo não existe pecado. Existe pecado no paganismo? O único local, o único ambiente religioso que ensinava a moral aos adeptos foi o judaísmo. Qual Deus se preocupa se o seu adorador mata, rouba, ou comete adultério, ou é corrupto? Qual Deus se incomodaria com isso? Não existia, no paganismo, não existia nenhum tipo de orientação moral. Só o judaísmo tinha. Os outros deuses não estavam nem aí para o que as pessoas faziam. De acordo com a cultura deles, os deuses só se importavam com a adoração que ia receber. Agora, ele não se importava se o cara vivesse de maneira imoral. Não existia isso no paganismo. Então, aí você fala bem assim, não, mas como é que eu posso fazer com que eu leve a minha igreja a andar no ambiente do ímpio? Quando a gente ensina só materialismo. Cuidado com isso, irmãos. Quando a gente fica enfatizando coisas dessa vida, é o caminho do ímpio. É um ambiente que o pastor leva a igreja sem que a igreja perceba, e talvez nem ele perceba. Então, ímpio aqui é o cara longe de Deus, mas nesse sentido de paganismo. Então, qual é o ambiente que a gente está levando a igreja aí? Qual é o ambiente que nós estamos andando? Essa é a questão. Né? Aí ele vai dizendo, o seu prazer está na lei do Senhor. Aí começa uma coisa interessante aqui, Oswaldo. Olha aqui, só para concluir nosso arrazoado. Ele é como o quê? Versículo 3, qual é a comparação que ele faz? Como uma árvore plantada às margens do rio, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Vamos fazer uma conexão, Jaque? Ele fala assim, quem que é como uma árvore plantada junto à corrente de rios? Quem? Quem? O justo. Mas aqui nós temos um problema. Quem pode ser justo no Antigo Testamento? Vamos ler dois textos rapidamente. Alguém lê a Salmo 14, 3? E alguém lê a Salmo 130, 3 e 4? Quem vai ler Salmo 14, 3? O microfone ali já, de alto nível, já está pronto, né, Eugênio? Quem vai ler o Salmo 14, 3? Quem vai ler? Calma, pastor, não fica nervoso, não. Pode ler então, Lucas, aí, senhor. Isso. 14. Salmo 14, versículo 3. Vou mudar a versão aqui, senão... Isso. Pegar uma versão antiga, porque você é pastor pós-moderno. 3, né? Isso. Todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. O que o salmista está dizendo aí? Não há nenhum Justo. justo. Vamos piorar a situação? Salmo 130, 3 e 4. 130. Salmo 130, 3 e 4. Salmo 130, 3 e 4. O que diz? Se tu, Senhor, registrasse os pecados, quem, Senhor, se manteria de pé? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Então veja, quem é que pode? Nem tem. O justo. Então ele fala que o justo é como árvore plantada, mas qual é o problema? Quem
pode ser justo. Aí o próprio Antigo Testamento vai dizer, e o Lucas leu ali, somente aquele que encontra perdão. E lembra que nós falamos isso, acho que foi semestre passado, que só Deus, no Antigo Testamento, só Deus perdoava, né? Ninguém podia perdoar um ao outro. Isso é um assunto só para Deus. Mas vamos fazer essa conexão aqui para encerrar nossa sese. Ele compara o justo com o quê? Com a árvore. Para onde que o salmista quer levar a nossa mente? A mente do leitor. Para onde? Hã? Pode falar, irmãos, pode falar. Ah. Sim. E não em fruto, né? Ah. Do que o pastor está falando, sim. Vamos guardar esse fruto aí, que eu vou concluir com esse fruto que vocês estão falando. Mas ele está remetendo a mente dos leitores do Jardim do Éden. Quantas árvores tem no Jardim do Éden? Quais são? A árvore da vida e a árvore da morte. Vamos falar árvore da morte, porque na verdade é a árvore da morte, né? Qual é a árvore da vida aqui? O caminho dos justos. Qual é a árvore da morte aqui? O caminho dos ímpios. Agora veja bem, ele está querendo levar o leitor a lembrar do Éden. Aí eu pergunto, qual escolha Adão e Eva fizeram lá no Antigo Testamento, lá no Jardim do Éden? A árvore da morte. O que o salmista está propondo aqui para os leitores? Eles fizeram uma escolha. Qual vai ser a sua? Qual das árvores você vai querer? Olha que impressionante. Qual das árvores a gente está comendo? Nós aqui da sala. Qual das árvores nós estamos dando para os outros comerem? Veja, Eva pegou a árvore, o fruto, e deu para o marido. A gente está pegando essa árvore, esse fruto, de qual árvore? E estamos dando para o povo comer. A gente está tirando a árvore da vida. Comemos, Eva pegou a árvore da morte, comeu o fruto, deu para o seu marido. No primeiro momento não aconteceu nada, mas olha depois. Agora, quem é a árvore da vida? Jesus Cristo. Olha que coisa impressionante. Quem é a árvore da vida? Jesus Cristo. Quem é que pode tornar uma pessoa ímpia injusto? Jesus Cristo. O salmista está levando os seus leitores para onde? Para Jesus Cristo. Que impressionante, gente. E ele vai dizer, olha lá, os ímpios não são assim. Por que os ímpios não são assim? Porque os ímpios escolheram andar num ambiente fora de Deus, comer da árvore da morte. São como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Qual o juízo? O que virá. Por quê? Porque eles escolheram andar num ambiente fora de Deus. Ou escolheram comer o fruto da morte. A princípio não acontece nada, mas depois... Pois o Senhor conhece o caminho do justo. Por que Deus não conhece o caminho do ímpio? Porque Deus não anda por esse caminho. Qual o único caminho que Deus conhece? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. De quem o Salmo 1 está falando? De Jesus Cristo. Que impressionante
impressionante isso aqui. Aí ele vai dizer, pois o Senhor conhece o caminho do justo. Por que Deus conhece o caminho do justo? Porque ele é o próprio caminho. Por que ele não conhece o caminho dos ímpios? Porque Deus não peca. Deus não conhece impiedade. Deus não conhece injustiça. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Por que o caminho dos ímpios vai perecer, Sérgio? Janiane? Porque é o caminho da morte. É o caminho que Deus não conhece. E aí a gente para pensar que ambiente nós estamos vivendo e que ambiente nós estamos oferecendo para as pessoas da nossa igreja. Lá em Goerê, lá em Piabiru, lá em Umuarama, onde quer que a gente esteja. Para onde a gente está caminhando o povo? E para onde que nós... Veja, o pastor, ele é o pastor. Ele apacenta, não é isso? E as ovelhas vão para onde o pastor vai. Para onde que a gente está conduzindo as nossas ovelhas? Para que ambiente? Para que árvore eu estou tirando, comendo e dando para eles comerem? Percebe, irmãos? A importância desse salmo na vida cristã. E você vai ver que o salmo começa com esse Salmo 1. Veja, ele é um salmo genérico, mas quantos capítulos tem o salmo? O livro de Salmos? 150. Pastor Sérgio, os outros 149 estão no Salmo 1. Os outros 149 salmos estão contidos, concisos, otimizados, falando uma palavra moderna, no Salmo 1. Você quer saber qual é o livro dos Salmos? Leia um. Você vai entender todos os outros. Ele é o resumo, ele é a resenha. Todo o livro dos Salmos, ele vai sempre abordar o quê? Justo? Ímpio. Geralmente, quem é que sofre? O justo. Por quê? Porque o justo vive no mundo caído. E se o justo sofre, está certinho, é isso aí mesmo. Porque não pode o justo viver no mundo caído se ele não sofrer. Se o justo vive num mundo caído e não sofre, ele não é justo. Aí, ó, Deus está falando, viu? Aí, ó. Isso. Do ímpio, quase, porque eles vão... Vai tudo sempre bem com ele. E é verdade, o ímpio vai tudo bem com ele. Agora, quem sofre é o Anderson, sou eu, é o Romualdo. E tá certo. Quem anda no caminho do justo é isso aí mesmo. Como eu falei ontem lá na igreja de Piabiru, no curso lá, né? Nós estamos vivendo um mundo caído. Então a gente sofre por isso mesmo. Mas Deus é conosco. É melhor andar no caminho do justo, nesse ambiente de Deus, sofrendo nesse mundo, mas lá no final... Aí ele diz lá, até esqueci desse detalhe, os seus frutos são frutos celestiais. Amor, alegria, paz. Gálatas 6:22, né? Vocês que são pentecostal aí. Ah, Luizão, você que é raiz, pentecostal raiz. Vai ser reformado o quê? Pentecostal. Aí ele vai dizer, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. De onde que são esses frutos? Só pode ser de um lugar. De uma árvore. Qual árvore? Da vida. Ou seja, Oswaldo, que você bem falou, e a Raquel te confirmou, os frutos do Espírito nada mais é que os frutos da árvore da vida. Quem é que dá isso para nós? Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O justo, o caminho e a árvore da vida. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe. Já valeu. Já pode ir embora, né? Pode ir embora. Então, é impressionante. O Salmo 1 é tão... A gente conhece tanto, né, Anderson? Olha quanta coisa tem no Salmo 1 aí.
Já, Sérgio. Já foi aqui, já trabalhou. Vamos orar a Deus? Senhor, obrigado. Eu assim, a semana passada me senti que eu deveria. Agora eu vou dizer como tradicional, tá? Se eu fosse pentecostal, eu ia dizer, Deus falou comigo. Como eu não sou pentecostal, eu sou só um avivado, eu vou dizer assim, ó, eu estou sentindo no coração fazer a sese do livro dos Salmos, né? Tá. Ô Luiz, deixa eu curar você, Luiz. Deixa eu desintoxicar você. Oremos. Senhor nosso Deus, louvado seja teu nome pela tua palavra e louvado seja teu nome por esta sese que fizemos aqui. Tão importante, ó Deus, da gente reflexionar sobre que ambiente nós estamos vivendo e para onde estamos levando a nossa comunidade. Abençoa cada um de nós, abençoa a nossa aula, que o Espírito Santo esteja ministrando no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Hoje nós temos algumas coisas importantes a ser tratado, né? Tudo é importante, né? Mas nós vamos fazer essa observação aqui. Nós falamos sobre Deus, começamos a falar sobre Deus a semana passada, e nós falamos muita coisa sobre Deus. Quem não assistiu o vídeo, o Giovanni já colocou no grupo, assista lá os vídeos da semana passada, foi muito intenso, foi muito interessante, onde nós falamos sobre Deus, começamos a falar sobre Deus, e hoje eu quero falar títulos de Deus. Eu quero começar falando sobre isso, porque isso é uma coisa importantíssima. Para começar, nós vimos ali El, numa língua semítica, significa Deus. Então, quando Moisés escreve o Gênesis, quando ele escreve lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele escreve uma palavra que é uma palavra, Deus é uma palavra conhecida. Pode ser traduzido como Deus e pode ser usado para indicar qualquer outro tipo de Deus, como Baal, Dagon ou Deus de Israel. Aparece dezenas de vezes na Bíblia e aparece como compete de nomes próprios. Daniel, Ezequiel e etc. Então, El é um nome levado para Deus. Inclusive, tem alguns rabinos, por exemplo, que vão dizer que Miguel, não tem o nome daquele anjo? Eles vão dizer que Miguel não é nem nome próprio, porque Miguel, no hebraico, é Michael. Michael é homem de Deus, e que não é um nome próprio, é simplesmente uma distinção de um ser. Quem é aquele anjo? É um homem de Deus. Entendeu o que eu quero dizer? Então, alguns vão dizer que Miguel não é nome próprio, é só uma distinção de quem ele é. Michael, homem de Deus. Mais ou menos isso. Agora nós temos aqui, ó, El Elyon. El Elyon também é bem conhecido, não é? El Elyon significa Deus Altíssimo, sublime, excelso. Gênesis 14, 18 vai chamar El Elyon. Essa outra terminação para Deus, El Shaddai. Só que essa El Shaddai, poderoso, ele gera muita discussão na sua tradução. Possivelmente vem de Shaddai, que significa destruir, aniquilar. Aqui a interpretação que eu dou para isso é El Shaddai significa o quê? Significa ele é tão poderoso que pode me destruir. Quando você lê lá um texto que está escrito El Shaddai, de Shad, de destruidor, é impressionante, até uma palavra muito dura, né? Se a gente usa para Deus, né? Deus é um Deus destruidor, se bem que ele é um Deus destruidor mesmo, né? Ele destrói mesmo, Deus destrói. Então ele é tão poderoso que ele pode me destruir. Talvez uma das razões pelas quais Deus veio a esse mundo disfarçado é para não nos destruir. Nós tratamos isso semana passada, quando Moisés pediu para ver o Senhor, não é isso? E o Senhor disse para Moisés, nenhum homem que me vê, viverá.
E aí ele mais ou menos dizia isso, não, mas eu queria ver, né? Tenho curiosidade de ver. Ele disse, então você só vai me ver pela fresta da caverna, a minha glória vai passar por você. E sim, um relance, senão você morre. Talvez nessa ideia de Shaddai, de El Shaddai, o destruidor, que essa é a ideia. Claíse, né? Claíse, falei certo agora, né? Essa é a ideia, o destruidor. Deus é o destruidor, o tão poderoso que pode me destruir. Esse é o seu sentido. Elohim, eu vou falar mais daqui a pouquinho sobre Elohim, deuses, aparece mais de 2.500 vezes e não é nome, é título de Deus. Vem da palavra Eloá, que é Deus. Elohim é plural, referindo a Deus com seus vários poderes por ser tão poderoso. Elohim. Isso aqui é muito interessante. Bom, eu vou deixar para depois. Me lembra, tá ok? Elohim. Outra palavra para Deus usada é Adonai, que também é uma outra fala muito impressionante, porque é plural, vai chamar de meus senhores. Quando a gente fala Adonai, tem muitos salmos que falam Adonai, muitos cânticos que falam Adonai, até mesmo na inologia nossa cristã, tem vários hinos e cânticos que chamam Adonai. Adonai é meus senhores, é plural também. Não é nome, é título e também é de forma plural. Na Septuaginta foi traduzido para Kyrios, Senhor, e na Vulgata Latina como Dominus. Então, Adonai, ele é um título de grandeza. E aí nós temos o baseado no tetagrama, que significa 4 letras consonantais. Ninguém sabe a pronúncia desse nome na Bíblia. Aparece mais de 6.000 vezes em toda a Bíblia. E aparece pela primeira vez em Gênesis 2:4. Isso aqui é impressionante. Não sei se você já leu isso mais acuradamente. Quando você lê Gênesis 1, no ato da criação, não sei se vocês já perceberam essa... Inclusive, eu tenho uma mensagem sobre isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando você lê Gênesis capítulo 1 e 2, você vai observar que Deus ali é chamado de Senhor Deus. O Senhor Deus fez, o Senhor Deus isso, o Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus. Senhor Deus. Falando do tetagrama, Yahvé. Elohim, Yahvé. Yahvé, Elohim. Yahvé, Elohim. Vamos colocar assim, né? Yahvé, Elohim. Yahvé e Elohim, Senhor Deus. Quando a serpente vai conversar com a Eva, ele não chama Yahvé Elohim. Ele chama de quê? É assim que... Lê lá. Vamos ler Gênesis 3. Gênesis 3:2, eu acho. Lê lá, pastor Sérgio. Só o final? Não, pode ler tudo o versículo. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha. Uhum. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse. Opa, é assim que... Mas ele não disse... Por quê? Porque aqui começa o processo de descaracterizar Deus. Começa o processo de descaracterizar Deus. Não é Elohim. Exatamente. Hoje é o cara lá de cima. Então, veja, é a mesma coisa, por exemplo, o ateísmo, quando ele surgiu no século XVII,
cresceu no século XIX, se avolumou no século XIX, entra no século XX, o ateísmo querendo negar Deus, o ateísmo, quando os que propuseram o ateísmo viram que não tem condição de tirar Deus da consciência das pessoas, porque o ateísmo nunca cresceu. Então, qual foi, a partir da meados do século XX, qual foi o plano para desconfigurar Deus? Já que eles não podem dizer que Deus não existe, então nós vamos descaracterizar Deus. Já que eu não posso tirar Deus da consciência da Raquel, então eu vou usar o Deus que está na consciência dela, mas eu vou desconfigurar. É o Deus que aceita tudo, é o Deus que permite tudo, é o Deus que... Percebe? É um Deus liberal. Hoje, Deus... O ateísmo não está muito em vigor mais hoje. Vocês já repararam isso? Aliás, tem muita gente se convertendo. O ateísmo não está mais em vigor. Se fizer um congresso mundial de ateus, vai caber num prédio com 300 pessoas. Eles não crescem. É muito pequeno. Ok, mas qual é a ideia de nosso inimigo de nossas almas? É desconfigurar o Deus que está na consciência do Nilton, na minha, do Oswaldo. E a gente tem um monte de gente que está assim. Né? Então, a gente vai percebendo que o título e o tratamento que a gente fala com Deus, ele mostra que ponto que nós nos relacionamos com Deus. Se eu chamo Deus de El Shaddai, eu sei o que eu quero dizer. Se eu trato Deus como Elohim, eu sei o que eu quero dizer. Se eu trato Deus como Yahvé, eu sei o que eu quero dizer. Mas é o cara lá de cima para muita gente. Não é isso, né? Fala 4 vezes. Ó, o didático aqui. Ó. 4 vezes. Senhor Deus. Isso. É a tática da repetição. A Eva, um dos motivos que ela cai na tentação é que ele consegue desconfigurar, Anderson, Senhor Deus, já não é